Os Ungidos, capítulo 17. O sucessor de Elias. Deus havia ordenado que Elias ungisse outro profeta em seu lugar. Eliseu, filho de Safate. 1 Reis 19, verso 16. Em obediência à ordem, Elias saiu à procura de Eliseu. Ao viajar em direção do norte, notou com que rapidez a paisagem já tinha mudado. Por todos os lados brotava vegetação, como que para compensar o longo período de seca e fome. O pai de Eliseu era um rico fazendeiro, cuja família não tinha dobrado os joelhos a Baal. Deus era honrado em seu lar. Na tranquilidade da vida campestre, sendo ensinado por Deus e pela natureza e disciplinado pelo trabalho útil, Eliseu desenvolveu hábitos de simplicidade e de obediência a seus pais e a Deus. Essa educação o ajudou a se preparar para a importante posição que mais tarde seria chamado a ocupar. Eliseu recebeu o chamado profético quando arava o campo. Ele tinha escolhido se dedicar ao trabalho, que estava mais próximo. Possuía um temperamento manso e gentil, mas também era enérgico e firme. Adquiriu força de caráter ao realizar seu humilde trabalho, crescendo cada vez mais em graça e conhecimento. Enquanto cooperava com o pai nos deveres do lar, ele aprendia a cooperar com Deus. Ao ser fiel nas pequenas coisas, Eliseu se preparava para assumir maiores responsabilidades. Dia a dia desenvolvia suas habilidades para realizar um trabalho superior. Ao aprender a servir, Eliseu aprendeu também a instruir e liderar. Ninguém compreende os propósitos de Deus em sua disciplina, mas podemos estar certos de que a fidelidade nas pequenas coisas revela a capacidade para assumir grandes responsabilidades. Deus pode honrar com um dever mais elevado somente aquele que prova ser nos pequenos deveres um obreiro que não tem do que se envergonhar. 2 Timóteo 2, verso 15. Muitos acham que sua vida é inútil, que não estão fazendo nada para o avanço do reino de Deus, porque só podem servir em pequenas coisas. Conclui que estão desculpados por nada fazer. Estão enganados. Uma pessoa pode ser ativa no serviço de Deus enquanto realiza os deveres comuns do dia a dia, enquanto derruba árvores, abre clareiras ou ara o campo. A mãe que educa os filhos para Cristo está trabalhando para Deus da mesma forma que o pregador no púlpito. Muitos sonham possuir talento especial para realizar uma grande obra, enquanto não reconhecem os pequenos deveres diante de si. Que essas pessoas realizem as atividades que estão em seu caminho. O fato de possuirmos talentos maravilhosos não nos capacita a prestar um serviço aceitável, mas sim o fato de cumprir os deveres diários, dando o nosso melhor, ter um coração alegre e demonstrar interesse sincero pelo bem-estar dos outros. As tarefas mais comuns, realizadas com fidelidade e amor, são belas à vista de Deus. Elias passou pelo campo em que Eliseu estava arando e colocou seu próprio manto sobre os ombros do jovem em sinal de consagração. Durante o período de fome, a família de Safate tinha se familiarizado com a obra e missão de Elias, e agora o Espírito do Senhor impressionou Eliseu de que Deus o estava chamando para ser o sucessor de Elias. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. "Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe", disse, "e então irei contigo." "Vá e volte", respondeu Elias. "Lembre-se do que fiz a você." 1 Reis 19, verso 20. A resposta de Elias representava um teste de fé. Eliseu deveria avaliar o preço, decidir por si mesmo e aceitar ou rejeitar o chamado. Se seus desejos se apegassem ao lar e suas vantagens, ele estava livre para permanecer ali. Mas Eliseu compreendeu o significado do chamado e não hesitou em obedecer. Nenhuma vantagem deste mundo o faria recusar a oportunidade de se tornar um mensageiro de Deus ou rejeitar o privilégio de estar na companhia de seu servo. Ele apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. 1 Reis 19, verso 21. Sem pensar duas vezes, deixou um lar onde era amado para auxiliar o profeta em sua vida incerta. O jovem que rejeitou o chamado.
O chamado que Eliseu recebeu foi muito parecido com o convite que Cristo fez ao jovem que lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mateus 19, verso 16 e 21. Eliseu aceitou o chamado para o serviço sem olhar para trás e considerar os prazeres e confortos que estava deixando. Em contraste com o jovem rico, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Verso 22. O amor que sentia por suas riquezas era maior que seu amor a Deus. Ele provou não ser digno de um lugar na obra do Mestre. Nem todos nós somos chamados a servir como Eliseu serviu, nem a vender tudo o que possuímos, mas Deus nos pede que coloquemos seu reino em primeiro lugar em nossa vida, e não permitamos que se passe um dia sequer sem que façamos alguma coisa para avançar a sua obra. Uma pessoa pode ser chamada para trabalhar em outro país, outra pode ser chamada a financiar a pregação do Evangelho. Deus aceita a oferta de cada um. O que é necessário é consagrar a vida e todos os nossos interesses. A todas as pessoas que vivem a sua graça, o Senhor aponta uma obra a ser feita em favor do próximo. Devemos dizer: Eis-me aqui, envia-me. Isaías 6, verso 8. Não importa se servimos como pastor, médico, comerciante, fazendeiro, profissional ou mecânico, nosso trabalho é revelar o Evangelho aos outros. No início, Eliseu não recebeu uma grande missão. A Bíblia diz que ele derramava água nas mãos de Elias, seu mestre. Eliseu estava disposto a fazer tudo o que o Senhor ordenasse, e a cada passo ele provava ser fiel nas pequenas coisas. Eliseu se empenhava na missão que tinha recebido de Deus, com uma dedicação que ficava mais forte a cada dia. Depois de se unir a Elias, Eliseu foi tentado a pensar no lar que tinha deixado, mas decidiu a não voltar atrás, e através das provações e lutas, provou ser digno do chamado que recebeu. O ministério envolve muito mais que pregar a palavra. Significa treinar jovens, como Elias treinou Eliseu, colocando sobre eles responsabilidades na obra de Deus. Pequenas a princípio e maiores à medida que adquirem força e experiência. Pastores de fé e oração podem dizer o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. 1 João 1, verso 1. Servos de Deus experientes devem treinar de maneira prática obreiros jovens e inexperientes. Deus honra os jovens ao escolhê-los para trabalhar em sua obra, e eles devem ser fiéis, obedientes e estar dispostos ao sacrifício. Se eles aceitarem a disciplina de Deus, escolhendo ser servos para serem seus conselheiros, eles se tornarão obreiros firmes e de princípios elevados, a quem Deus pode confiar responsabilidades. Os grandes resultados do trabalho de Elias. À medida que o Evangelho for proclamado em sua pureza, pessoas serão chamadas a deixar de lado o arado e as atividades comerciais comuns para serem instruídas de maneira prática por obreiros experientes. Ao aprenderem a trabalhar com eficiência, proclamarão a verdade com poder. Montanhas de dificuldades serão lançadas no mar por meio da atuação maravilhosa de Deus. A mensagem que significa tanto para os habitantes da terra será ouvida e entendida. A obra avançará mais e mais, até que toda a terra seja advertida, e então virá o fim. Elias e Eliseu trabalharam juntos por vários anos. Elias foi um instrutor usado por Deus para derrotar males gigantescos. Seus esforços colocaram um fim na idolatria que Acabe e a pagã Jezabel tinham introduzido na nação. Os profetas de Baal foram mortos, Israel foi finalmente despertado e muitos estavam voltando a adorar a Deus. Eliseu deveria então guiar Israel em caminhos seguros, instruindo o povo com dedicação e paciência. A convivência com Elias, o maior profeta desde Moisés, preparou Eliseu para a obra que breve deveria assumir sozinho. De tempos em tempos, durante esses anos,
Elias combatia pecados públicos com severas repreensões. Quando Acabe se apossou da vinha de Nabote, a voz de Elias profetizou sua condenação e a condenação de toda a sua casa. E quando Acasias deixou o Deus vivo para adorar Baal-zebub, Elias protestou com determinação e coragem. As escolas dos profetas fundadas por Samuel tinham entrado em decadência durante os anos da apostasia de Israel. Elias recuperou essas escolas para garantir que os jovens adquirissem uma educação que os levasse a engrandecer e honrar a lei de Deus. A Bíblia menciona 3 dessas escolas, a de Gilgal, de Betel e a de Jericó. Pouco antes de Elias ser levado para o céu, ele e Eliseu visitaram esses centros de educação. Desta vez, Elias repetiu as lições que tinha ensinado em visitas anteriores. Ele instruiu em especial os alunos a permanecerem leais ao Deus do céu. Procurou também deixar gravado na mente deles a importância de manterem cada aspecto de sua educação livre do orgulho e do exibicionismo. Somente assim, eles poderiam ser moldados à semelhança do céu e trabalhar nos caminhos do Senhor. Elias ficou muito feliz com o resultado do trabalho dessas escolas. A reforma ainda não estava completa, mas para ele, ali estava a prova de que estas palavras do Senhor eram verdadeiras. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. 1 Reis 19, verso 18. Ao acompanhar o profeta de escola em escola, a fé e o comprometimento de Eliseu foram mais uma vez provados. O profeta deu a ele a chance de voltar. Fique aqui, disse Elias, pois o Senhor me enviou a Betel, 2 Reis 2, verso 2. Mas Eliseu tinha aprendido a não desanimar e estava decidido a não deixar seu mestre enquanto tivesse a oportunidade de se preparar mais e mais para a missão que recebeu. Deus revelou a Elias que ele seria transladado, mas Elias não sabia que Deus também tinha revelado isso aos seus discípulos na escola dos profetas e a Eliseu. Também por esse motivo, Eliseu não queria sair do lado dele. Todas as vezes que Elias lhe fez o convite para voltar, sua resposta foi a mesma: não te deixarei. Verso 2. Então partiram juntos. Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas do rio Jordão. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Versos 6 a 9. O maior desejo de Eliseu era receber uma grande porção do Espírito que Deus tinha derramado sobre Elias, que estava para ser honrado com a transladação. Ele sabia que nada, a não ser o Espírito que acompanhava Elias, poderia capacitá-lo para a missão que Deus o havia chamado a cumprir em Israel. Assim respondeu: peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Verso 9. Em resposta ao pedido, Elias disse: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Versos 10 e 11. Muitos serão transladados sem passar pela morte. Elias representa a experiência do povo de Deus que estará vivo por ocasião da segunda vinda de Cristo e que serão transformados num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, sem passar pela morte. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Como representantes dos que serão transladados, Elias recebeu permissão para estar junto a Moisés, ao lado do Salvador no Monte da Transfiguração. Os discípulos viram Jesus revestido com a luz do céu, ouviram a voz que saiu da nuvem, Lucas 9, verso 35, reconhecendo-o como o Filho de Deus. Viram Moisés representando os que serão ressuscitados da morte por ocasião da segunda vinda, e viram também Elias representando os que, no fim da história da terra, serão transformados de seu estado mortal para o imortal e transladados para o céu sem ver a morte. No deserto, sozinho e desanimado,
Elias havia orado pedindo a morte. Deus, porém, ainda tinha uma grande obra para ele fazer, e quando concluísse essa obra, ele não pereceria na solidão e no desânimo. Seu destino não era a sepultura, mas subir com os anjos de Deus à presença de sua glória. E quando já não mais podia vê-lo, Eliseu pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Segundo Reis 2, versos 12 a 15. Quando o Senhor vê que chegou a hora de retirar a sua obra daqueles a quem ele tem dado sabedoria, ele fortalece seus sucessores. Se eles se voltarem para ele em busca de auxílio e andarem em seus caminhos, eles podem ser até mais sábios que seus antecessores, pois podem aprender com suas experiências. A partir desse dia, Eliseu ocupou o lugar de Elias. Aquele que tinha sido fiel no pouco deveria provar agora ser fiel também no muito. Deus abençoe você e toda a sua família.